Ok. Então, boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa última reunião clínica da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina da Unifesp desse ano de 2024. Lembrando também que essa reunião faz parte do nosso curso de atualização em Medicina Intensiva. Aqueles que atingiram a carga mínima de presença podem acessar os certificados no mesmo site em que realizaram a inscrição. A doutora Daniele, que é responsável pelo curso, ela enviará em breve orientações para o acesso, para a disponibilização dos certificados. Ah, a lista de chamada a gente já divulgou aqui, daqui a pouquinho eu coloco novamente o link no site para os que entraram depois. E para encerrar bem o ano, nós temos a satisfação de contar, né, com a professora Flávia Machado, que dispensa apresentações. Ela irá apresentar os principais artigos da nossa área de medicina intensiva nesse ano de 2024. Da mesma forma que fizemos no ano passado, ela vai fechar essa nossa tradicional, né, essa nossa reunião com a tradicional apresentação do Year in Review in Critical Care. Obrigado, professora Flávia. Obrigada, Flávio. Novamente, parabéns aí pela organização desse nosso curso, né? Tanto a Daniele quanto você estão de parabéns. Obrigada a todos pela presença. E como eu tenho um monte de coisa para dizer, porque o ano de 2024 foi um ano extremamente produtivo para nós da medicina intensiva, vamos começar de uma vez. E a primeira coisa que a gente queria comentar um pouquinho, esses dois estudos que saíram recentemente, que tem muito a ver com a nossa dúvida, né, sobre para onde a gente deve ir com as transfusões sanguíneas. Então, o primeiro estudo que eu vou mencionar como marcante desse ano foi recentemente publicado na New England, é o Emotion. O Emotion, ele avaliou a questão da estratégia restritiva ou liberal. Um pouco do histórico disso é que toda geração nova de intensivistas tem o número 7 mágico gravado na cabeça. E isso é porque há mais de 20 anos o Ebert publicou esse estudo. E ao longo dos anos, por vezes, a gente viu em alguns subgrupos de pacientes uma análise se esse número 7 mágico para transfundir o dente da UTI está correto ou não. E agora, no contexto de todos os PBMs que a gente tem, né, ou seja, toda a programação para a gente tentar reduzir, os programas para tentar reduzir transfusão sanguínea, volta aí em voga essa controvérsia. De um lado, pessoas não querendo transfundir e querendo evitar anemia, o que é correto, né, e usar individualização para transfusão, e, em outro lado, as publicações de grandes trials, como o Emotion e o TRAIN, que eu vou mostrar a seguir. Então, o Emotion, o que ele fez? Ele randomizou pacientes com TCE grave ou moderado, ou seja, com Glasgow menor do que 12, com hemoglobina menor do que 10, ou seja, os pacientes já estariam no limite da transfusão se eles fossem randomizados para o braço liberal, que era a transfusão imediata, para uma hemoglobina ficar acima de 10, versus o grupo que era randomizado, recebia transfusão somente se tivesse um HB menor que 7, o nosso número mágico da UTI. Por que o paciente de neurológico é importante para nós? Porque realmente ele é um paciente de dúvida, né? A questão da oferta tecidual de oxigênio, tanto que ela depende da hemoglobina, pode ser diferente para pacientes com TCE. O cálculo amostral aqui, ele terminou em torno de 700 pacientes, considerando que houvesse um desfecho desfavorável na escala Guse, que é aquela escala que vai de 1 a 8, né? E considerando desfecho desfavorável menor do que 4, e dependia um pouco da gravidade do doente, quanto mais fosse o prognóstico bom do doente, melhor se esperaria que ele tivesse um Guse. Então, na verdade, aqui é um Guse entre 3 e 5, né? 3, 4 ou 5. Mas na consideração do cálculo amostral, se pensou que o Guse menor do que 4 estivesse presente em 40% dos doentes, e esse estudo gostaria de detectar uma diferença tão impactante quanto 10 pontos percentuais a mais de desfecho desfavorável. Como é que o estudo terminou? Terminou com 740 pacientes randomizados, mas com um desbalanço
mostrando algumas características diferentes de um grupo e outro. Por exemplo, no grupo restritivo tinha mais episódios de hipotensão, pior Glasgow no motor. No grupo liberal tinha mais episódios de baixa perfusão cerebral, lesões mais graves. Mas, enfim, os grupos eram basicamente semelhantes. Num grupo, o HB médio depois da intervenção, né? Ou seja, ao longo da intervenção, o HB médio ficou em 10, em 8,8, então alguma distinção entre os grupos, e realmente se economizou, entre aspas, transfusão em basicamente 60% dos pacientes randomizados para o grupo restritivo, com uma diferença razoável em número de bolsas recebidas. Mas qual foi o desfecho? O desfecho foi desfavorável, e aqui é o que eu disse, né, que eles usaram um cálculo que baseava um pouquinho no prior do doente, né, ou seja, na expectativa que o doente tinha de ter um desfecho favorável ou não. Isso é um pouquinho diferente do outro estudo que a gente vai mostrar. E ele mostrou aqui que o desfecho desfavorável foi mais frequente, né, no grupo restritivo, com uma diferença em pontos percentuais, como a gente pode ver, de 5. Só que como essa diferença, o cálculo amostral, não estava empoderado para ver uma diferença tão pequena, esse estudo acabou sendo considerado como um resultado neutro, tá? Mas quando a gente olha aqui, uma coisa que a gente precisa observar é que o intervalo de confiança aqui do nível de HB que realmente esses pacientes ficaram ficou muito próximo de 8. Ninguém aqui chegou, né? Veja que os intervalos de confiança não param 6 ou 7. E a gente olhando a figura, a gente enxerga uma diferença que pode não ser significativa, mas parece estar lá, a favor do grupo liberal, com menos pacientes nas escalas mais graves de desfecho. Não houve grande diferença em efeitos adversos, não parece ter heterogeneidade de tamanho de efeito. A gente precisa ter uma interpretação muito importante aqui, que é o seguinte: havia um centro brasileiro, e tem gente que fala, não, mas o sangue no Brasil é diferente do sangue dos outros centros, o sangue não era delocotizado, e no Brasil a gente pode ser que tenha uma diferença de tamanho de efeito aqui, né? Eventualmente até favorável ao grupo restritivo. Mas a gente precisa considerar o intervalo de confiança aqui, né? E o fato de que nós estamos falando só de 40 pacientes randomizados no Brasil. Eu acho que a gente não pode tecer conclusões a respeito disso, né? Mas, claro, é um estudo muito bem feito, é um estudo não cego, claro, e se a gente vai ou não mudar a prática e passar a transfundir pacientes com TCE grave ou moderado para o HB de 10, é sempre a dúvida, porque, como eu disse, é um problema, uma controvérsia bastante grande. Mas aí vem o TRAIN, publicado agora, apresentado no Congresso Europeu, que, de diferente do Emotion, tem o fato de que incluiu também pacientes com HSA e com AVCH. E o Glasgow, embora semelhante, né, era também, né, ou seja, quadros graves, mas havia uma diferença importante no nível de hemoglobina para randomização. Então, a pergunta não era mais 7 versus 10, a pergunta agora é 7 versus 9, e num grupo mais amplo de pacientes. E vocês podem ver que eles, de forma acertada, planejaram inicialmente o estudo para serem capazes de detectar uma diferença importante, tanto quanto 5 pontos, ou seja, o cálculo amostral inicial foi 2.000 doentes, porque para você mostrar que 5 pontos percentuais é significativo, precisa de 2.000 doentes. E eles também usaram um poder maior. Só que exatamente por causa de baixo recrutamento, eles recalcularam esse cálculo amostral e mostrar e conseguiram incluir só 790 doentes, que é muito semelhante à amostra do Emotion, né? Não houve diferença entre os grupos. Novamente aqui, metade dos doentes do grupo restritivo não recebeu transfusão, e a gente pode dizer que foram só 2 bolsas de diferença, mas quando a gente olha esse intervalo inquartil, pode fazer diferença, né? Aqui está dizendo que 75% dos pacientes não receberam no máximo uma bolsa, né? Mas aqui metade dos doentes receberam entre 1 e 3 bolsas, ou seja, fez bastante diferença em termos de aderência. E, ao contrário, aqui, esses mesmos 5 pontos percentuais foram significativos, né, para esses pacientes. E você observa que eles conseguiram algo que no Emotion não tinha, que era pacientes realmente bem anêmicos. Que a gente olha o intervalo de confiança, ele vem aqui até os 6. Ou seja, nós estamos falando de uma população mais anêmica aqui no TRAIN. E quando a gente olha para essa população, talvez sim haja benefício em ser um pouco mais liberal, né? Teve mais evento isquêmico no grupo liberal do que no grupo restritivo, menos evento isquêmico no grupo liberal do que no grupo restritivo, né? E não tem heterogeneidade de tamanho de efeito. Na verdade, quando a gente olha o subgrupo de TCE,
que é o mesmo grupo do Emotion, a gente também percebe um efeito que tamanho de efeito é semelhante ao Emotion. Então, portanto, uma meta-análise que foi apresentada no europeu desses dois estudos, ela aponta no benefício em termos da estratégia liberal de transfusão. Se isso vai ou não vai mudar a nossa prática, é uma pergunta interessante. Nós aqui já optamos para, na fase aguda do paciente neurológico, nós transfundirmos para um limiar de 9, é claro, sempre levando em consideração a individualização da terapia e a fase aguda do paciente. E esses estudos, eles vêm ao encontro do estudo que a gente apresentou na retrospectiva de 23, né, que foi o MINT, que olhou pacientes com infarto agudo do miocárdio, também para a estratégia restritiva liberal. E apesar, como a gente falou no ano passado, da conclusão do MINT ser que não houve diferença entre uma estratégia e outra, vamos nos lembrar que havia uma heterogeneidade de tamanho de efeito importante, com pacientes com infarto agudo tipo 1 mostrando malefício na estratégia restritiva. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado quando decide não transfundir o paciente ou marcar como mágico esse número 7. Mas o bom mesmo era o doente não precisar de transfusão. Então, dentro do escopo do PBM, a gente precisa sim tentar evitar sangramento. E com isso, esse ano, a gente teve a publicação do Revise, recentemente, que depois do estudo SUP-ICU, que é aqui o estudo conduzido pelos canadenses, já tinha apontado para ausência de benefício em mortalidade com o uso de profilaxia de hemorragia digestiva. Mas redução da intensidade, da frequência do sangramento, nós temos agora o Revise, que também estudou pacientes exclusivamente sob ventilação mecânica por menos de 72 horas, ou seja, para poder realmente ter um impacto da intervenção. E ao contrário do estudo escandinavo, ele não quis olhar para a mortalidade. Ele, com auxílio de leigos, resolveu olhar para sangramento como desfecho primário, julgando que sim, principalmente do ponto de vista do paciente e da sua família, não sangrar é um desfecho relevante. E ele calculou sua amostra para acontecer uma redução, ou seja, para ser capaz de enxergar uma redução do sangramento de 3 para 1,5%, e para isso ele precisava de 4.800 pacientes. E o resultado do estudo mostra que sim, o uso de pantoprazol profilático em pacientes sob ventilação mecânica reduz a incidência de sangramento de 3,5% para 1%. É importante a gente, portanto, considerar isso no nosso dia a dia. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar um pouco de ventilação mecânica e intubação. Nós todos gostamos muito de ver os resultados do PREOXY. O PREOXY foi publicado na New England recentemente e ele avaliou se era importante em pacientes críticos fazer pré-oxigenação com VNI ou não. Então, ele randomizou pacientes intubados tanto em situações de emergência, no pronto-socorro, como em UTIs americanas, e o critério e a intervenção era usar a VNI um grupo e máscara facial no outro por 3 minutos antes da indução e podia ou não usar KNAF no processo, ou seja, o paciente já podia estar em KNAF e ainda assim era aplicada VNI ou máscara nasal. O cálculo amostral foi feito para ser capaz, o desfecho primário era hipoxemia durante o processo e até 2 minutos após a intubação efetiva. Tá? E ele entendeu que isso aconteceria em 17% dos pacientes e calculou sua amostra para ser capaz de detectar uma diferença grande, de 6 pontos percentuais, portanto, de 17 para 11. Para isso, seriam necessários 1.200 pacientes. Ele incluiu 1.300 pacientes. Esses pacientes, 74% deles estavam em terapia intensiva. A grande maioria das intubações foi feita por residentes ou por fellows. 50% das vezes os pacientes estavam em situação de hipoxemia e em 25% das vezes os pacientes estavam em KNAF, com um bom balanço entre os grupos. Houve boa aderência à intervenção e vejam que houve uma redução impressiva da incidência de hipoxemia, da ocorrência de hipoxemia, no grupo que só usou máscara ou naquele grupo que usou ventilação não invasiva. E mais importante, não houve diferenças em eventos adversos, por exemplo, em aspiração. E há alguma heterogeneidade de tamanho de efeito? Sim. Aparentemente, a importância de associar VNI, eventualmente, né, ou usar a VNI pós-pré-intubação,
tem um tamanho de efeito maior naqueles pacientes com IMC acima de 30, embora em todos os grupos o benefício foi para o lado da ventilação não invasiva. O que eu acho que sim, considerando que o estudo é muito bem feito, deve mudar a nossa prática e nós devemos passar a usar VNI sempre que for possível, né? É lógico que nós não estamos falando de uma situação de absoluta urgência e emergência, melhor dizendo, nos nossos pacientes. Mas precisa mesmo entubar? Essa é outra pergunta que a gente precisa fazer, né, nessa situação. Então, novamente, esse ano foi publicado um estudo muito interessante com uma hipótese bastante boa que é: precisa mesmo entubar o paciente comatoso que entra na emergência com um Glasgow menor do que 9 devido à intoxicação exógena? Então, esses pacientes foram randomizados para intubação imediata ou postergar a intubação até que houvesse emergência, entendendo a emergência deste paciente intoxicado com Glasgow menor do que 9, a ocorrência de convulsão, hipoxemia, vômitos ou choque. Esses pacientes eram observados até por 4 horas, portanto, nós estamos falando de um estudo com um tempo de segmento muito curto, ou até o Glasgow ficar maior do que 8, o que acontecesse primeiro. O desfecho é um desfecho hierárquico, que não previa diferença de mortalidade entre os dois grupos, mas queria ser capaz de enxergar uma diferença de um dia na UTI, ou seja, o doente que não foi entubado não vai para a UTI, em princípio, essa era a hipótese, e reduzir também o tempo de internação no hospital pela estratégia de postergar a intubação. E para isso seriam necessários 240 pacientes. Aqui no resultado do Rachel, a gente vê que de todas as formas que a gente olha, vence a terapia de postergar a intubação nesses pacientes. Isso é importante para nós? Veja, é um estudo da emergência, né? Não é um estudo de terapia intensiva, mas é importante trazer aqui para nós o conceito de que, às vezes, vale a pena a gente dar uma observadinha no doente, ao invés de proceder com imediata intubação orotraqueal. E aqui vale dizer que eram excluídos pacientes que tinham causa medicamente reversível, por exemplo, com intoxicação por opioide. De novo, é importante tentar não entubar, é importante entubar direito. E a outra pergunta que cabe é: tá bom, já que eu entubei, eu preciso ou devo fazer antibiótico terapia profilática para evitar pneumonia associada à ventilação mecânica? E essa pergunta foi, pelo menos parcialmente, respondida pelo pessoal que fez o estudo PROFIVAP. No estudo PROFIVAP, foram randomizados pacientes para a estratégia de fazer uma dose de Rocefin ou não, e o objetivo de desfecho primário do estudo era a redução de pneumonia precoce associada à ventilação mecânica. Como a gente pode ver aqui, essa estratégia de uma dose de Rocefin, e vale lembrar que nós estamos falando de pacientes com TCE aqui, né? Ela foi capaz de reduzir pneumonia precoce. Entretanto, não houve diferença significativa na pneumonia até os 28 dias. É importante a gente pensar, portanto, se vale a pena ou não. Muitos de nós advogam que sim, que esse benefício na redução de pneumonia pode ser importante para o paciente. A questão aqui, é claro, é a forma como se diagnostica a pneumonia, e essa é uma das críticas que foi feita a esse estudo. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre prevenção, né? Então, eu usei antibiótico para tentar prevenir a ocorrência de PAV num paciente com a lesão neurológica que eu intubei. Então, a resposta é: pode ser que sim, que faça efeito, e talvez o impacto de usar uma dose de Rocefin ou ceftriaxona não seja importante em termos da microbiota geral. Mas, mais importante do que isso, talvez seja a gente prestar atenção nesse estudo, que tem tudo a ver com o que a gente vem fazendo dentro da nossa UTI, com o nosso projeto TIRAS. O que eles fizeram? Eles randomizaram em cluster, num jeito stepped wedge, que significa que todos os clusters, ao final, recebiam a intervenção, né? À medida, eles iam colocando os clusters aos poucos, mas todo mundo recebeu a intervenção, e essa intervenção foi investigar se uma estratégia, e aqui vale dizer que esse estudo é só em enfermarias, ele não é em UTI, e, portanto, a reprodutibilidade dele para o nosso cenário pode não ser perfeita, mas ainda assim eu quis colocar aqui, porque eu acho extremamente interessante, principalmente para a nossa equipe de enfermagem que está nos ouvindo, a ver
como se mostrou claramente eficaz uma estratégia de aumentar o tempo diário gasto na limpeza das enfermarias, com profissionais dedicados à execução desse tempo adicional, com produtos de limpeza específicos, em áreas específicas, tanto do leito do paciente, quanto em equipamentos médicos compartilhados entre os pacientes, e o desfecho primário era a prevenção de infecção associada à assistência à saúde, e vocês podem ver aqui que entre a fase de controle e a fase de intervenção, houve uma redução importante e significativa de infecções. Lembrando que nós temos aqui toda uma preocupação com a limpeza concorrente feita nas nossas unidades. Bom, se eu não conseguir prevenir, vai acontecer uma infecção. E aí eu preciso ter estratégias para tratar essa infecção de forma adequada. E, sem dúvida, uma das coisas mais importantes que a gente viu publicada nesse ano foi o estudo Balance. O estudo Balance, publicado recentemente na New England, foi conduzido pela ANZICS, que é a rede australiana e neozelandesa de terapia intensiva, e ele procurou investigar se pacientes que tinham infecção na corrente sanguínea, primária ou derivada de infecções em outros focos, deveriam receber tratamento curto, por 7 dias ou 14. É claro que todos nós sabemos o quão importante é isso. Aqui o que nós queremos é não prejudicar o indivíduo com um tempo mais curto para melhorar resistência como um todo, além do potencial benefício para o próprio indivíduo do uso curto de antibiótico terapia. Portanto, a gente tem aqui a tendência de fazer estudos de não inferioridade. Se for não inferior dar 7 dias de antibiótico, eu aceito essa estratégia terapêutica. Foram randomizados, como eu falei, pacientes com infecção primária ou secundária de corrente sanguínea, mas eu quero muito frisar os outros critérios de inclusão. Pacientes que tinham controle de foco, pacientes que não eram imunossuprimidos, que não tinham infecção por Staphylo aureus, e esses pacientes foram, desculpa, isso aqui está errado, né? Era do outro slide, e esses pacientes foram, então, randomizados para 7 ou 14 dias. Cálculo tamanho amostral. Eles previram que a mortalidade deste grupo de pacientes fosse ser 22% na Austrália, né? E vejam que eles setaram uma margem de não inferioridade de 4 pontos. O que isso quer dizer? Que se for diferente a mortalidade aos 90 dias, em até 4 pontos percentuais, eu aceito a estratégia de 7 dias. E vejam que o poder aqui é 80%, né? Com um alfa de 0,025, eu vou chamar a atenção disso, porque no próximo estudo a gente vai precisar lembrar desse cálculo amostral, uma margem de não inferioridade de 4 pontos, precisa 3.600 pacientes para mostrar que 7 dias não é inferior a 14 dias, se a mortalidade for 22%. Eles efetivamente colocaram 3.600 pacientes. Em quem? Quem eram esses pacientes? Só 55% desses pacientes eram pacientes de UTI. 75% desses pacientes tinham infecção comunitária. E em 42% dos casos, este paciente tinha infecção urinária como fonte da bacteremia. Mas talvez o mais importante desse estudo, publicado em 2024, é que o primeiro paciente foi incluído em 2014. Então, mesmo a ANZICS levou 10 anos para completar um estudo de 3.600 pacientes. Esta mesma ANZICS, que está agora fazendo ICU, o Megarox, com 40 mil doentes. O que eu quero dizer com isso? O estudo demorou demais. E quando o estudo demora demais, existem muitas coisas ao longo dos 10 anos que mudaram a nossa prática. Portanto, mesmo randomizando, a gente considera isso uma limitação do estudo. Como é que foi a adesão? Teve uma adesão razoável, 76% de adesão, com uma média de 8 dias versus uma média de 14 dias no tempo curto ou no tempo longo. E qual foi o resultado do estudo? O tempo curto foi considerado não inferior ao tempo a 14 dias, tá? Ou seja, nós tivemos uma mortalidade de 14% no curta duração e 16% no de longa duração. Ele não teve os 22% que ele previa, morreu menos do que o esperado, claro, que é como sempre acontece nos estudos australianos. Mas vejam que existiu sim uma diferença de 2 pontos percentuais a favor dos 7 dias. Sem diferenças em eventos adversos,
pode ser que haja diferença, heterogeneidade no tamanho de efeito. Não, ela não parece ser significativa, todos aqui estão para o lado do benefício dos 7 dias, mas eu quis chamar a atenção para a diferença, embora ambas do lado do benefício de 7 dias, existente entre pacientes que estavam internados em UTI ou não. Então, aqui, ó, é o zero, significa 0% de diferença. Não há essa diferença a favor do tempo curto, ela não existiu em pacientes de terapia intensiva, porque o ponto aqui está bem no zero. Mesma coisa a gente pode ver, por exemplo, em pacientes em uso de vasopressor, mas o que eu acho mais impressivo é a diferença, e aqui a gente mudou de lado do zero para aumento da mortalidade em pacientes que tinham um frailty score maior do que 5. Por que é importante a gente entender isso? Porque a gente vai ter que dizer se a gente vai ou não mudar a nossa prática. Aí eu me pergunto, qual é a nossa prática para um paciente com bacteremia que não seja por estáfilo, que seja imunocompetente e que tenha controle de foco? A gente faz mesmo 14 dias? Ou esse estudo só está referendando aquilo que já é a nossa prática? Ou seja, perguntar no 7º dia se esse paciente precisa continuar recebendo antibiótico ou não. Opa! Perguntar no 7º dia se esse paciente precisa receber ou não antibiótico. Então, é muito importante a gente entender que alguém que for muito contra, né, fazer tempo curto, vai poder dizer assim, olha, tá bom, eu não preciso tratar 14 dias paciente imunocompetente, internado em enfermaria com infecção de trato urinário com foco controlado. Me parece bem claro que a gente não precisa tratar 14 dias. O que não significa que o doente contrário a esse, o imunossuprimido na UTI, sem ser infecção de trato urinário e sem foco controlado, possa receber 7 dias. Esse doente não foi estudado aqui. Mas é claro que eu só estou tentando jogar um pouquinho com o nosso pensamento, porque a conclusão mais sensata desse estudo é que sim, 7 dias não é inferior a 14 dias, mas a gente precisa individualizar e observar muito corretamente o perfil da população do estudo. Ah, mas então vamos para uma população que se aproxime mais da gente, né? Vamos falar de paciente com pneumonia associada à ventilação mecânica? Vamos. E a gente teve outro estudo publicado esse ano, o REGARD-VAP, de novo um estudo de não inferioridade, só que dessa vez não era paciente com bacteremia primária ou não, de corrente, né, de infecção de corrente sanguínea, e sim pacientes com PAV, diagnosticada por critérios clínicos radiológicos. Esses pacientes tinham que ter um SOFA menor do que 11, ou seja, pacientes com SOFA acima de 11 eram excluídos, não poderiam ser imunossuprimidos e nem ter nenhuma infecção que classicamente requer longa duração. Esse estudo foi conduzido basicamente no Nepal, então ele reproduz muito a população brasileira e o estilo de ser das UTIs brasileiras. E a intervenção, diferentemente de fixar em 7 dias, foi uma intervenção um pouco mais inteligente. Ele tinha que fazer no mínimo 3 dias. No mínimo 3 dias, se não houvesse comprovação bacteriológica da pneumonia, e no mínimo 5 dias, se tivesse a confirmação bacteriológica. Mas ele tinha que fazer menos de 7 dias. E na terapia usual, fazia mais do que 8 dias, e o tempo a mais do 8 dias era critério do médico assistente. Qual é o problema do estudo? O problema do estudo é que ele entendeu, o desfecho primário era mortalidade ou recorrência de PAV, e ele entendeu que isso aconteceria em 55% dos doentes, só que ele considerou uma margem de não inferioridade de 12 pontos, ou seja, né, vejam que o outro estudo disse, eu só vou considerar não inferior se houver 4 pontos, menos do que 4 pontos percentuais de diferença. Aqui alguém está dizendo para nós que é não inferior 12 pontos. Então, de princípio, a gente já fala assim, não, eu não acho que 12 pontos é não inferior. Se for 12 pontos, é inferior. Né? Ah, tá bom. Então, para este cálculo amostral, ele precisava de 460 pacientes. Ele incluiu esses pacientes com SOFA médio de 6. Só 70% dos pacientes tinha cultura positiva. 33% desses pacientes tinham cultura, o germe era resistente a cabo apenêmico. Mas vejam que um percentual pequeno estava chocado. E esses pacientes estavam há muito tempo em ventilação mecânica. A adesão foi razoável, mas vejam que nós estamos falando de um intervalo de confiança de 5 a 7 dias, versus
10 a 21 dias. Portanto, de novo, eu pergunto qual tem sido a nossa prática para a PAV. E muito provavelmente a gente já está deste lado aqui. Um problema é que nos pacientes com curta duração, houve reinício do antibiótico após o quinto dia em 31% dos casos, mas ele efetivamente mostrou que, considerando 12%, não era não inferior e a mortalidade, na verdade, foi menor no grupo de tempo curto e não houve diferença na recorrência de pneumonia. Novamente, a conclusão do estudo é que a gente talvez possa sim fazer o que a gente já faz, que é um tempo em torno de 7 dias para a PAV em pacientes com as características descritas pelo Regard VAP. Existe heterogeneidade de tamanho de efeito? Aqui nós temos um problema que realmente não dá para saber. Eu fui atrás do suplementar para ver se no subgrupo de pacientes com infecção por gerbe resistente a carbapenêmico, se havia diferença, mas os números são muito pequenos, o que deixa a gente muito, muito atento a se a gente pode ou não usar esse estudo para fundamentar a nossa prática nos pacientes que têm PAV com gram-negativo resistente a carbapenêmico. Portanto, eu não sei se esse estudo vai mudar nossa prática, que já é fazer tempo curto. O que nós estamos discutindo aqui é se a gente poderia fazer um tempo ultra curto. E isso eu acho que essa evidência não embasa. Bom, mas não vamos exagerar, né? Aqui é um slide interessante, né? Porque eu estou preocupada com o meu tempo de antibiótico e, ao mesmo tempo, eu estou preocupada em tirar o meu paciente da ventilação mecânica, que é o que provavelmente mais vai ajudar em prevenir essa PAV. E aí, no Congresso Europeu, foi apresentado esse trabalho feito no Canadá, que é muito importante, muito interessante. Eles randomizaram para uma estratégia de screening ultra frequente para fazer teste de para fazer descontinuação da ventilação mecânica, quer seja usando o tubo T ou um spontaneous breathing trial com pressão de suporte, tá? E ao contrário do esperado, existiu uma interação importante, mostrando malefício no grupo que screenou mais de uma vez ao dia para fazer o spontaneous breathing trial e foi randomizado para pressão de suporte, querendo dizer para nós que talvez esse exagero em querer tirar o paciente da ventilação mecânica pode ter feito, na verdade, uma postergação da intubação bem-sucedida. Vamos acelerar um pouquinho. A gente tem também, não poderia deixar de mencionar alguns estudos, e eu vou passar eles mais rapidamente. Um deles, sem dúvida, é o BLING-3, o estudo australiano que randomizou pacientes para receber ou não infusão contínua de meropenem e piperacilina tazobactam e mostrou que o grupo randomizado para infusão contínua tinha uma redução de mortalidade aos 90 dias, embora não significativa, mas o pessoal do BLING-3 publicou junto com o BLING-3 a meta-análise do estudo BLING-3 com os outros estudos, e nessa meta-análise nós tivemos claramente redução de mortalidade com a infusão contínua, e nós estamos agora numa fase de tentar ver como é que a gente implementa a infusão contínua de pipitazo e meropenem. Outro estudo interessante, que foi alvo do nosso clube de revista recentemente, eu preciso mencionar, ainda que rapidamente, é o estudo PRECISE, que randomizou pacientes em ventilação mecânica nas primeiras 24 horas de UTI e com um IMC maior do que 18, portanto, está excluído novamente a população de pacientes desnutridos, para receber ou 2 gramas ou 1,3, desculpem o erro, de proteína, e o desfecho primário era muito interessante, não era mortalidade, era sim qualidade de vida aos 6 meses. Eles queriam 900 pacientes, randomizaram esses pacientes, conseguiram uma diferença na quantidade de proteína recebida pelos 2 grupos e mostraram que a dieta rica em proteínas resultou numa piora da qualidade de vida em pacientes críticos 6 meses depois da admissão na UTI, o que veio a reforçar os achados do que a gente apresentou no passado no EFFORT, que também mostraram malefício com dose alta de proteína. Para terminar, vamos falar um pouquinho, não poderíamos deixar de mencionar 2 estudos brasileiros que foram publicados recentemente. O Defender avaliou a dapagliflozin em pacientes críticos que tinham disfunção orgânica. Ele foi um estudo neutro. E nós tivemos também o Telescope,
ambos conduzidos pelo Hospital Albert Einstein como parte do programa PROAD SUS, todos com apoio da BRICNET também, né? E o telescópio randomizou UTIs para fazer telemedicina e não mostrou benefício no desfecho primário, e o Einstein está fazendo agora o Telescope 2, a gente pode discutir os resultados desse estudo, foi nosso clube de revista dessa semana. Como futuro, o que a gente pode dizer? Não poderia deixar de comentar esse paper que foi publicado, tentando encontrar, por modelos estatísticos usando machine learning, se a gente pegar grandes estudos, como, por exemplo, o ICU Rocks, a gente consegue enxergar e predizer qual doente que vai se beneficiar, por exemplo, da estratégia restritiva ou estratégia liberal em termos de oxigênio, de alvo de oxigenação. E o que esse estudo por machine learning viu é o que muito baseia o que nós estamos fazendo no MegaRox agora, que existem hipóteses diferentes para o grupo de pacientes neurológicos e para o grupo de pacientes sépticos, porque aqui se mostrou em machine learning que esses pacientes com sepse talvez tivessem se beneficiado de estratégias liberais de oxigênio, enquanto os pacientes neurológicos teriam se beneficiado de estratégias restritivas de oxigênio. E se esse pessoal tivesse usado esse machine learning para randomizar o doente para o grupo que tinha mais chance de benefício, o resultado final do trial teria sido uma redução de mortalidade de 6 pontos percentuais, o que é bastante impressionante. Por que eu estou mostrando isso? Porque essa talvez seja a tática do futuro. Enquanto você está rodando um trial, você usa os primeiros pacientes para, por machine learning, predizer em qual grupo o paciente tem mais chance de benefício. E na segunda parte do trial, você randomiza tendencialmente o doente para aquele grupo. É extremamente inovador e saibam que é o que nós estamos fazendo no NOVA. O NOVA é o estudo da BRICNET, junto com a HCOR, que está randomizando pacientes para dar início precoce, ultra precoce de vasopressina, ou início tardio, e já está em andamento, já tem centros randomizando, nós já temos dois pacientes randomizados para o estudo, que começou essa semana, e aqui na Unifesp nós estamos querendo randomizar bastante, portanto, vai ligar Nora, sepse, pense no NOVA Trial. Nós ainda temos muito por vir este ano, nós estamos no final de novembro, mas não acabou. Agora, no dia 10 e 11, nós vamos ter pela primeira vez o Critical Care Reviews Down Under, ou seja, no hemisfério sul. E essa primeira a apresentação do Critical Care Reviews vai ser na Austrália, na outra semana, e vejam o que vem por aí ainda em 2024. Nós vamos ter o Renovate, a apresentação do estudo brasileiro, também da HCOR com a BRICNET, que avaliou a catéter de alto fluxo versus VNI, Trauma Ox, Sahara, Screen, Adapt Sepsis, Vaxaris, Albix, IQI e Evidence. Assistam, vai ser muito importante, é um streaming gratuito, né? Muito, muito bom da gente ver. E para terminar, o nosso ano em review. Primeiro, o nosso ano em review, nós tivemos a oportunidade de participar do Stamina, o Stamina também do HCOR com a BRICNET, Israel Maia é o primeiro autor do estudo, o Fabrício foi quem mais nos ajudou aqui na nossa UTI, a gente foi um UTI que recrutou bastante para o Stamina, cuja hipótese era se vale a pena ou não calcular ou adequar a PIP usando a curva de complacência e guiar a ventilação mecânica pela driving pressure. O estudo foi, agora não é mais, agora já está publicado, né? O estudo foi interrompido precocemente, tá? Porque não havia diferença entre os braços, ou seja, na prática você não conseguiu gerar um delta de driving pressure, querendo gerar um delta de driving pressure. Por quê? Porque o que comanda a driving pressure é a complacência do paciente e não a mão de nós, time da terapia intensiva. Mas vai ser também um clube de revista nosso próximo. Esse ano a gente teve a defesa de tese de 3 doutores, aqui 3 novos doutores do nosso serviço. O Tiago, ele fez o ASP-SEPSI, o estudo que está agora aceito para publicação na Critical Care Medicine e que comparou aspirina com placebo em pacientes com choque séptico e mostrou aumento do risco de sangramento. Nós tivemos a Daniele defendendo seu doutorado num subestudo do estudo Basics, também agora aceito na Journal of Critical Care, e a gente teve a Val, nossa fisioterapeuta, estudando o papel da tomografia de impedância elétrica
no desmame ventilatório de pacientes traqueostomizados, mostrando aí toda a potência que nós temos em termos de produção de conhecimento aqui no nosso serviço, e isso se deve, sem dúvida alguma, ao time magnífico que nós temos aqui, né? Se deve aos nossos pós-graduandos, que estão todos aqui homenageados, e a Juliana, que sem a qual nenhum desses pós-graduandos iria funcionar, né? A Juliana é nossa coordenadora de pesquisa, uma pessoa fundamental para fazer e acontecer aqui dentro. Fica aí o nosso agradecimento a todos vocês, a todos os nossos residentes, a todos os nossos pós-graduandos, mas principalmente a todo o time que trabalha nas nossas UTIs. Não seria possível sem esse time maravilhoso. E a gente encerra 2024 cada vez mais feliz com o que a gente é capaz de fazer aqui. Muito obrigada. É muito bacana, professora Flávia, né? Acho que foi um apanhado geral realmente dos estudos que, né, que mais tiveram impacto aí na nossa prática. E aí, fechando a apresentação aí com chave de ouro, né, trazendo nosso papel aí, contribuir um pouquinho com o desenvolvimento da ciência, né? Então, eu gostaria de abrir para o público, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta por microfone ou pelo chat. Bom, então deixa eu fazer uma pergunta, professora Flávia. Eh, Você colocou, né, no início da apresentação dois estudos, né, que avaliaram diferentes níveis de hemoglobina para indicar transfusão em pacientes neurocríticos, né? Pelo que eu entendi, né, da sua apresentação, eu acho que você tende a ser um pouquinho mais liberal, é isso? Nessa população? Eu acho que sim, Flávio. A gente teve a oportunidade de discutir isso, né, entre os coordenadores do serviço, e a nossa sensação é que é importante. Nós estamos envolvidos no PBM do hospital, né? A Fernanda é a nossa representante no grupo do PBM. Então, posto à parte o fato fundamental de tentar evitar que o paciente sangre, né, com todas as estratégias possíveis, né, e o valor que o PBM tem, nós estamos aqui falando de um paciente que já sangrou porque nós falhamos na estratégia de prevenção. E aí fica sempre aquela dúvida se o quanto é que você pode individualizar isso ou não. Seria maravilhoso que a gente tivesse machine learning já operante, conseguindo identificar claramente qual doente neurológico que vai se beneficiar de um nível X ou Y de HB, que é o que eu quis dizer no final da aula. Isto é o futuro. Nós fazermos trials, né? Levando em consideração já a heterogeneidade de tamanho de efeito na hora que a gente randomiza o doente. Então, posto que PBM é importante e fundamental, posto que os estudos têm defeitos, têm problemas e que a gente precisa melhorar como a gente faz o estudo para tentar individualizar mais, né? Então, reconhecendo essas limitações, o que a gente tem é o que a gente tem. E a gente tem dois grandes estudos bem feitos, mostrando malefício na estratégia restritiva, né? Ou pelo menos apontando nessa direção. Então, eu acho que os estudos eles pecam porque eles incluem o doente durante toda a internação do doente na UTI. E isso é uma coisa, por exemplo, que é muito fácil de a gente tentar individualizar. Nós temos que entender que talvez isso seja benéfico na fase aguda do paciente neurológico, que não é lá muito fácil de definir também, né? O que é a fase aguda. Mas sim, a sua percepção de que eu sou liberal, colocadas todas essas etapas, toda essa preocupação é verdadeira, e eu acho que esses pacientes precisam ser transfundidos com HB de 9, até que algum estudo com machine learning mostre o contrário e que a gente é capaz de individualizar a terapia. Bom, então deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta. Em relação ao tempo de antibiótico terapia, né? Você colocou dois estudos, né, que tem aí, obviamente, uma série de limitações muito bem apontadas, mas eles sugerem que um tempo mais curto, né, ele é não inferior, né, ao que a gente muitas vezes, né, usa na prática. Você comentou que assim a nossa prática ela vem mudando, né, no sentido de valorizar, né, um tempo mais curto. Você acha que assim a gente deve ser um pouquinho mais criterioso em relação a esse tempo, né, dado essas evidências? A gente
pode se sentir um pouquinho mais seguro, né, desde que o doente ele tenha assim, sinais de melhora em fazer um tempo mais curto de tratamento? Eu acho que sim, Flávio, e isso a gente vai é, ter mais evidência disso também com o ADAPT, né, que está usando de novo um estudo com procalcitonina, a gente vai ver dia 10 ou 12 de dezembro. Eu sempre tive muita preocupação com o afã das pessoas em fazer tempo curto de antibiótico, porque a evidência, até para fazer 7 dias, era muito ruim, né? Então, tudo aqui depende do que nós estamos falando, Flávia. A sua pergunta é assim, ó. Esses estudos, eles agora finalmente dão base, um pouco mais de segurança para o que a gente já vem fazendo sem evidência, que era tentar fazer 7 dias de antibiótico para um paciente com pneumonia ou com bacteremia. Eu falo, acho que sim, né? Ou seja, eles já baseiam o que a gente já faz, porque antes a gente fazia sem evidência. E agora a gente, ao menos, tem esta evidência. Eles baseiam a gente fazer tempo curto, 7 dias, em pacientes que não foram incluídos nesse estudo? Não, não baseia. E todo esse é o problema. Você bateu o carimbo em tempo curto de antibiótico e você acha que isso serve para todo mundo. E a gente vê que no estudo não serve, né? O balance eram, como eu falei, pacientes de enfermaria, 50%, 75% infecção comunitária, 42% é infecção urinária, que na Austrália não mata ninguém, né? Ou seja, para esses doentes, sempre a gente já tem feito claramente tempo curto, 7 dias, né? Daí a extrapolar para o doente da UTI, que está no seu terceiro evento séptico, com a pneumonia associada à ventilação mecânica e bacteremia, por um bacilo multiresistente, eu querer fazer 5 dias de antibiótico, é sem evidência nenhuma, né? Então, eu acho que a gente tem que, aos poucos, ir construindo essa nossa mudança na forma de pensar. Reforça a gente poder fazer, naquele doente que a gente ficou na dúvida, inclusive se tinha infecção ou não, 3, 5 dias de antibiótico, acho que reforça. Mas vamos lembrar que aqui nós não estamos falando desse doente, a gente está falando com quem tem bacteremia ou quem tem PAV, né? E o estudo da PAV, os doentes estavam 2 semanas em ventilação mecânica. É muito tempo. É. É, quem quer fazer alguma outra pergunta? Professora Flávia, o que que a gente tem de perspectiva de publicação do serviço no próximo ano? A gente tem bastante coisa, né? Eu falei dos nossos pós-graduandos, eu sabia que eu estava usando tempo demais, então eu não coloquei, mas a gente tem o Promina, né? Que deve sair publicado agora, da Raíssa, a gente tem o BU, da Carla, que estamos ainda randomizando pacientes e precisamos, né, de ajuda. Não sei se a gente publica no que vem, mas a gente termina no que vem com certeza. A gente tem a tese do Rafael, a gente tem nossos outros pós-graduandos começando estudos, ou seja, o nosso pipeline está bem legal, né? A gente continua precisando de muita ajuda de todos vocês. A Isa, nossa pós-graduanda, pegou o desafio de conduzir o Vexus, que vai tentar responder a pergunta sobre desressuscitação na sepsis, uma pergunta importantíssima, né? E a gente está tendo dificuldade de inclusão, né? Ou seja, eu acho que a gente tem um pipeline bastante bom, Flávio, né? Em termos de publicações que nós estamos escrevendo, né? A da Val, por exemplo, está agora para ser submetida, né? Mas o mais importante é manter o pipeline, ou seja, nós temos que ter pessoas em toda essa escada, né? Gente que acabou de defender o doutorado e está aí finalmente sendo reconhecido com publicações de peso, como a Daniela e o Tiago, a Val já na linha também, e estudos que estão prontos e a gente está publicando, a Morgana, por exemplo, nossa pós-graduanda do Odonto, né? A Giovana, que também está terminando a coleta de dados, o Lucas, que está fazendo o estudo do Starling, ou seja, todos esses nossos pós-graduandos, eles fazem uma linha de produção. E a gente precisa agora de começar novos estudos e pensar neles, né? Além, claro, de toda a pesquisa colaborativa que a gente faz. E eu acho que quando a gente faz esse ano em review aqui, que já está ficando clássico, né? É que a gente vê a importância do dia a dia da gente contribuir com os estudos da BRICNet, né? A BRIC tem respondido perguntas fundamentais para o mundo inteiro. Isso só é possível porque existem pessoas como nós, né, nas UTIs do nosso país, que se dedicam a pegar termo de consentimento,
a olhar se o doente tem critério de inclusão, a responder a Juliana, que todo dia passa nas UTIs, triando pacientes para os nossos estudos. Muito bacana essa última observação, né? Que eu acho que a gente pode fazer parte, né? Todo mundo tem potencial para fazer parte desse processo, né? Ajudar aí nessa construção do conhecimento. Eu acho que para finalizar, já que essa apresentação ela fica disponível no nosso site, né? eh, Podia deixar aqui, né, as informações necessárias para aqueles que eventualmente forem assistir depois, se quiserem participar do estudo Nova, como é que eles devem fazer? A gente ainda está recrutando centros, tá? Tem o site do Nova, que já está no ar. Vou mostrar aqui novamente. Ops. É o novatrial.org, tá? Lá tem o formulário de feasibility de centros que queiram participar, né? A gente está recrutando centros ainda, a gente faz uma visita, uma discussão do potencial do centro, né? Mas o primeiro passo é preencher o feasibility nesse site. Legal. Pessoal, então acho que a gente já está chegando aí no nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a professora Flávia, excelente apresentação, né, todos que estiveram presentes até agora, né? Lembrando que a gente volta em fevereiro de 2025, né, com as nossas reuniões clínicas e com o nosso curso de atualização. Obrigado, professora Flávia. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para a gente Não, fechar. eu quero só novamente agradecer a você e a Daniele por conduzirem esse curso e, mais uma vez, dizer que este ano foi um ano espetacular para o nosso serviço. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os nossos problemas, por estarmos num hospital público, nós temos aqui um time de ouro e que produziu muita coisa esse ano e vamos continuar produzindo aí com a ajuda de todos. Então é isso, pessoal. Até mais, um Boa abraço a noite. todos, até 2025.